Recording. Tomada 2, gravando. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Senti a presença do Senhor aqui. Aliás, faz alguns domingos que eu já sinto meio do louvor, meio da palavra, algo diferente no nosso meio. Não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas eu sinto algo diferente aqui no nosso meio. Eu acho que isso que é importante de tudo, a gente sentir a presença de Deus. Né? Amém. E antes de entrar na palavra, eu queria contar um testemunho. Esses dias eu estava saindo da garagem do prédio e estava saindo do meu apartamento, do térreo, o cachorro tem que levar ele todo dia na guerra. Dá um rolê na rua. O horário dele é 6, 6h30. Aí estava saindo e sai o vizinho meu da garagem e sai aquele me encontra e fala, cara, que bom te encontrar. Eu olhei para ele, chamei ele Gaúcho, falei, o que é Gaúcho? Rapaz, estou muito mal. Eu olhei para ele, um semblante branco, falando, o que aconteceu? Eu falei, cara, não sei, estou me sentindo mal, estava em casa agora, eu quase desmaiei, não sei se eu vi um vulto ou não vi, enfim, estou mal, estou preocupado, eu fui no médico, o médico me falou que o colesterol está alto, eu estou achando que vou morrer. Eu falei, o que é isso? Não é bem assim, né? Meu cachorro querendo sair, nervoso, escurecendo. Aí ele começou a ficar meio assim, ficar aparecendo aqui no sofá, tem um sofazinho assim, aqui e tal. Ele falou, eu vou com você andar com o cachorro. E aí nós fomos andar na rua. E era uma pessoa que eu já treinei com ele na academia e já tentei falar várias vezes para ele, sabe? Eu falava, mas eu percebi que entrava aqui, saía por aqui. E andando com o cachorro, eu falei, agora é a hora de eu pegar ele aqui de jeito, porque é nessa hora, né? Tem uns que vêm pelo amor, tem outros que vêm pela dor, né? E esse veio pela dor. E comecei a ministrar o coração dele na rua, e ele começou a chorar porque ele está vendo um processo de separação, já faz 10 meses. E ele começou a me contar que ele ama a esposa dele, que ele pretende voltar. E aí eu comecei a ministrar a palavra com ele e falei, cara, vamos voltar para lá, vou deixar o cachorro, a gente sobe no seu apartamento e a gente vai falar um pouco de Deus lá. Nós ficamos 1h30 ali, irmão, conversando. Ele colocou os amendoins ali na mesa e tal. Aí eu falei para ele, sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você não conhece a Deus. O seu problema é que você não entende quem é Deus ainda. Ele falou, não, mas eu vou na igreja católica e tal. Mas não é o fato de ir, meu irmão. É o fato de você entender que Ele quer entrar no teu coração e fazer morar. Ele aceitou Jesus ali. E ele entendeu que todo o processo que ele está passando, as pessoas que ele tem se envolvido, desagradam o coração de Deus. E ele falou que vai vir aqui na igreja um dia com a gente, trazer aqui. Aí, saí da casa dele feliz, porque a gente fica feliz quando acontece isso, né? Feliz da vida. E aí uma coisa, o Espírito falou assim, sempre fica atento, porque às vezes as pessoas que estão do seu lado não precisam ouvir. E ele falou para mim, é coincidência ou não ter saído da garagem que encontrou? Eu falei, claro que não. Deus preparou aquele momento ali para a gente poder. Encontrei ele no outro dia, 2 dias depois, ele falou, cara, eu estou mais leve, eu estou melhor. Eu falei, mas nada mudou, você tem que ter um compromisso com Deus. Porque às vezes a pessoa melhora e a pessoa acha que, já valeu, tomei uma vacina, estou melhor, agora eu vou continuar. Eu falei, cara, Deus tem um compromisso. Irmãos, eu tenho sentido que muitas pessoas estão assim. E ontem, mediante isso, Deus colocou uma palavra no meu coração, que está em Mateus, capítulo 6. Os pastores aí, os crânios já conhecem de cor salteado. Mateus capítulo 6, versículo 25. É algo que Deus colocou no meu coração. Posso ler? Amém? Amém? Antes de entrar na palavra, mais um testemunho, pastor Manuel. Glória a Deus. Nós vamos ter um evento em São Paulo, dia 21, 22 e 23 de outubro. E é um evento chamado Daytona Experience. É um evento de moto. É internacional esse evento, vai acontecer ali no Campo de Marte. Quem me ligou sobre esse evento é o Gesley. Ele está envolvido nesse evento. E a organização do evento é cristã. É cristão. São 2 médicos que estão encabeçando esse evento e constroem alguns hospitais. E eles vão fazer esse evento realmente para puro evangelismo. Eles terão 70.000 pessoas por dia nesse evento.
100 food trucks vai ter no espaço. E eles vão usar uma estratégia de misturar algumas bandas que não são cristãs, que vão estar tocando, e teve um coquetel de lançamento, e eu fui lá. E eu, sinceridade, eu não conhecia o organizador, eu vi ele assim, mas eu falei, não conheço tal, mas ele me conhecia, porque nós fomos de um ministério lá atrás, da Renascer, há anos atrás. Eu não lembrava do cara, mas ele falou, cara, eu te conheço. E ali tinha algumas bandas seculares, que eu conheço como músicos, que são espetaculares. E ali, eu pude falar de Cristo para um deles, pastor Guerra, que faz tempo que eu olho para ele e falo, esse cara precisa de Jesus. E ali foi um momento, porque eles levaram alguns instrumentos, tal, e tocaram um pouco os covers dele, né, de todas essas bandas que vocês possam achar. Aí eles falaram, César, toca pra gente. Eu falei, nem vou me meter a tocar um som que vocês tocam, pô, vou tocar a minha música. E toquei ali. E ali, o Espírito Santo começou a fazer uma obra. E um deles é muito carregado, precisa muito de Jesus. E ele ficou olhando, ficou olhinho dele, começou a brilhar nas músicas. Não teve coragem de falar, cara, que legal. Mas eu vi que o Espírito Santo começou a tocar na vida dele. E eu creio que Deus vai fazer uma obra na vida desse cara. E a gente vai trazer ele aqui ainda. É um cara espetacular. Canta demais, todos eles. Eles são muito bons. E eu vi como uma oportunidade da gente levar o evangelho para esses caras nesse dia de uma forma diferente através da música. Amém? Glória a Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual bem vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com quem nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Amém? Glória a Deus. Eu fiz uma pesquisa rapidinha aqui na internet e vi que nós temos 18 milhões de brasileiros que vivem com ansiedade. Nós somos o número 1 no mundo em ansiedade. É mole? E depressão, nós temos mais ou menos quase 12 milhões de pessoas vivendo em depressão. Dá quase 3 países de Portugal, né? Se somar os dois aí. Então é um número muito grande. É um número muito grande. E, é claro, os ansiosos também estão dentro da igreja. Não é bem? Os ansiosos estão dentro da igreja. E uma das coisas que nós precisamos entender é que a ansiedade não agrada a Deus. A ansiedade não faz parte da nossa vida. A ansiedade não faz parte do nosso cotidiano. Por que nós estamos andando ansiosos? Primeira coisa que eu quero destacar, como vencemos a ansiedade? Quando entendemos que Deus é o nosso Pai e Ele conhece todas as nossas necessidades. Nós precisamos de uma maneira concreta entender que o Senhor conhece todas as nossas necessidades. Nós temos vivido num mundo tão capitalista, num mundo tão assim de pessoas querendo comprar, absorver, comprar, que a gente acaba entrando nesse circuito e a gente acaba, às vezes, tendo um telefone novo, mas já preocupado com o iPhone que vai sair no ano que vem. Às vezes você tem um carro bom, mas você vê que é tanto carro no mercado, você fala, cara, eu preciso comprar.
E aí você se programa para 48 vezes, 60 vezes. Às vezes você fala, vou comprar um terreno para pagar em 30 anos. É verdade, não é? Todos nós pensamos isso. E a Bíblia fala, gente, que não é nem para se preocupar no dia de amanhã. Pô. Então a gente está fazendo um plano para 30 anos. Aí você fala assim, mas se eu não fizer isso, eu não corro. Se eu não pensar assim, eu não progrido. Se eu não pensar assim, meu Deus, isso aqui vai ser de mim. Eu vejo que muitas vezes a gente acaba entrando nessa rotina do que o mundo prega, do que a televisão prega, do que a internet fala, e a gente acaba esquecendo do que a palavra fala. E a primeira coisa que eu destaco aqui para vencermos a ansiedade, nós precisamos entender que Deus é o nosso Pai e Ele conhece a nossa cidade. Amém? Nós temos que confiar nele. A fé é um antídoto da ansiedade. Por que às vezes a gente deixa o nosso coração se pegar tanto preocupado no dia da manhã, daqui a um mês, do que vai ser, com quem minha filha vai casar, com quem meu filho vai casar, o que vai ser da minha vida? Porque às vezes a gente está esquecendo de uma coisa, que o Senhor é o nosso Pai. Em Mateus capítulo 7 a 12 fala que o seu Pai terreno sabe dar boas dádivas. Imagine o nosso Pai celeste. Mas por que a gente chega nesse ponto? Porque às vezes a gente está esquecendo de se alimentar de algo que alimenta a nossa fé. Primeira coisa, a palavra e a oração. Porque se a pessoa está preocupada com esses detalhes, é porque ele não está confiando no Senhor. E se ele não está confiando no Senhor, é porque ele não está se alimentando das coisas que nós precisamos, que é a palavra, que é a oração. Um dia o gerente do banco me ligou e falou, cara, tem uma linha de crédito para a sua empresa, pastor Gato. Ótima, todo mundo quer, todo empresário quer. Falou, na hora, eu falei, é minha, já vou ir para lá, você me conhece. O Espírito Santo falou para mim, não. Aí fui falar com a minha esposa, ela namorou, só para ver se ela... Não, mano. Lembra aquele versículo lá que fala que a gente deve pegar emprestado? Gerente ligando. E aí? Falei, cara, não. Mas por quê? Falei, não, eu não entendi dela. Não. A gente tem que confiar no Senhor. E aí eu senti Deus falando comigo. E se fosse um tempo atrás? Já tinha assinado, feito, dá-te dinheiro. E tem coisas que o Senhor fala claramente. Teve um amigo meu, um pastorzão, se meteu nesse negócio do Bitcoin. Presta atenção nisso, irmãos. O irmão de Cristo veio e falou, não, pega esse dinheiro, vamos aplicar aqui. Está rendendo demais. Sabe essas empresas aí que acabaram dando tanto golpe no mercado? Ele pegou todo o dinheiro dele, que ele tinha 160 mil, foi lá e pau! Está fazendo 8, 9, chega a vez faz 10. Eu falei, cara, não existe um milagre assim, cara. Colocou lá, primeiro mês, beleza, segundo mês, beleza. Antes de ele colocar, a esposa teve um sonho. O sonho que eles estavam no lago, e nesse lago, de repente, eles sentiam, ele pesava umas coisas assim, e o lago se secava e era cheio de serpente. Contou o sonho para ele. Ele ouviu o sonho. Mesmo ouvindo o sonho, ele foi lá e colocou o dinheiro. Foi uma história, deu 3 meses, perdeu a grana. Perdeu a grana. Ouviu, foi orar ao Senhor, foi ouvir a voz de Deus, ou foi pela empolgação do mercado financeiro, ou o olho cresceu, 8%, aqui o dinheiro. E assim por detalhes que a gente deixa de crer no Senhor, ter a nossa fé alicerçada no Senhor e agimos com as nossas mãos. E é o que mais acontece nos dias de hoje. Tanto crente agindo pela mão própria, fazendo como lhe convém, porque aos olhos nossos parece ser bom. Mas lá atrás, no escuro da coisa, atrás da cortina, a coisa não é tão boa assim. E às vezes a gente tem uma consequência terrível. Por coisas que estão visíveis, como eu falei com o brother essa semana, eu falei, cara, essa menina não é para você. Você acabou de conhecer, como você vai casar com ela? É tudo. Conheceu 2 meses pelo aplicativo. A menina veio de Maceió para aqui em São Paulo, vai casar. Aí pegou um monte de coisa no celular dela que era para ele, pelo menos, ter a decisão de falar, cara, mozinho, sai daqui agora, vamos lá. Não, o cara pegou, está teimando,
E quer que Deus abençoe. Deus não vai abençoar. Deus não vai abençoar. Deus não dá nisso. Deus não compartilha com isso. Está visível, o problema está visível e ele está temendo. Então, a primeira coisa, nós temos que entender que a ansiedade de querer casar, essa ansiedade de querer resolver a parada, não é assim que funciona com Deus. Com Deus funciona de uma maneira diferente. Isso em todos os detalhes. O apóstolo Paulo nos ensinou a vencer a verdadeira ansiedade aonde? Aqui, ó. Vamos abrir aqui comigo. Filipenses 4, de 6 a 7. Quem abriu? Pode ler. Amém. Vamos fazer um culto participativo. Né? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Não andeis ansiosos por coisa alguma deste mundo. Eu queria chamar a atenção de vocês no que esse pequeno texto fala sobre o que a ansiedade gera. A ansiedade ela é enganadora. A ansiedade é inútil. Ela é cégula. Ela é incrédula. Ela faz a gente ficar cego. Por quê? Se você está ansioso, você esquece quem é o que tem o controle de todas as coisas. Se você é ansioso, você fica incrédulo, porque você acaba falando para o Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor existe, mas deixa comigo que essa parada aqui eu vou resolver. Deixa comigo. Isso aqui eu vou resolver. Às vezes o gerente do banco, ele tem o primeiro lugar na sua vida, porque você deposita nele o quê? A sua fé em resolver o problema que você tem enfrentando. Às vezes o chefe da sua empresa, você coloca ele em primeiro lugar, porque você vê nele uma esperança, uma resolução. A solução sendo resolvida ali nele. E a nossa solução tem que ser resolvida no Senhor. O povo hoje ora pouco, busca pouco, por isso que padece, por falta de conhecimento. O apóstolo Jorge Tadeu falava uma coisa, pastor, que você falou, né, de pregar a sua palavra, que às vezes a palavra é pregada de uma maneira diferente, e ele falava assim, por que quando você vai no restaurante, você sempre pede picanha? Você já sabe que a picanha é boa, mas por que você pede sempre picanha? Você não enjoa da picanha? Porque picanha é bom. E a palavra tem que ser assim, a gente não pode enjoar da palavra. Quando a gente fala de fé, quando a gente fala de orar, quando a gente fala de buscar, quando a gente fala de fazer caridade, porque o reino do Senhor ele é composto disso, de justiça, de paz, a gente não pode enjoar de falar disso. A gente não pode enjoar de falar disso. E hoje nós vemos a igreja no Brasil inchada de muitas pessoas, mas faltando entendimento da palavra, faltando simples, porque a palavra é muito simples. A palavra é simples demais. Só que o simples, para você colocar ele em prática, às vezes é difícil. Eu vou pegar a música como exemplo, pastor Manuel. Bob Dylan, quantos já ouviram falar aqui? É um dos homens que mais recolhem direitos autorais no mundo. Se você pegar as músicas do Bob Dylan, tem 3, 4 acordes. E não passa disso. 3, 4 acordes. Se você olha ele tocando uma música, fala, nossa, que fácil. Mas esse fácil que ele faz é muito difícil. A música dele é simples, harmonicamente falando. Mas é uma música perfeita, porque cai no seu ouvido, você ouve, você decora, você sai cantando. O simples é mais, o menos é mais. Então, na presença do Senhor, como o pastor Manuel disse, a presença do Senhor, quanto menos nós queremos nos aparecer, mais o Senhor nos honra. Por isso que ele fala, ser pequeno aí, deixa comigo que você vai ser honrado. Se você quer ser grande, você será humilhado. E é isso que falta no evangelho de hoje. A gente reconhecer que o Senhor é supremo, ele é soberano em todas as coisas. O reino de Deus é feito disso, reconhecer que ele é soberano, ele tem controle de todas as coisas. E se nós não entendermos isso, a gente padece. Aí a gente fica, será que falta fé? Será que falta dar 15% de dízimo? Será que falta dar 30%? Será que, querido, falta a gente entender a palavra.
A palavra é simples. Falta a gente colocar no nosso coração e tomar um posicionamento diante do Senhor. Já comentei aqui que eu tenho um irmão que cumpre aí, Pedro, está na saidinha essa semana. Peguei ele e falei, brother, como assim? Você tinha um discurso há uns 3 anos atrás, Daniel. É assim que eu saí, ó, vou fazer um jejum, vou pedir perdão para algumas pessoas, e eu achava aquilo lindo. Você lá, esse cara, ele deve ver aqui um dia. Deve ver aqui. Mas eu percebi que ele já sabe que ele vai ser no final do ano, definitivamente, que já mudou um pouco. O discurso já está outro. E eu lembrei eles. Você pode lembrar do que você falava para mim uns 3, 4 anos? Você não sabia ainda quando você ia sair? Ele falou, o que eu falava? E você falava o seguinte, assim que você saísse, você estava determinado a mudar a sua vida. Ia ter irmão que nunca tinha. Você ia ser o pai que os filhos nunca tiveram. Você ia ser um cara totalmente... Cara, não vejo mais você falar isso. O seu discurso já é outro. Parece que você já esqueceu tudo. Então não tomou uma decisão no coração. Ele tomou uma decisão da boca para fora. Para agradar naquele momento, para dizer, me ajuda, fica comigo, liga para o advogado, não me abandona aqui, pelo amor de Deus. Faz essa correria para mim. E eu peguei isso aí. Falei, cara, você está se enganando. Você está se enganando. Se você não sair consciente da prática, que você não pode mais praticar do que você fazia, e você mudar a sua vida, mudar o seu mindset, mudar a sua mente, não vai mudar nada. Você vai continuar sendo o mesmo cara. A única diferença é que você vai estar aqui na rua. Você vai ser escravo do pecado. A sua fé está longa. Onde está o seu coração? E é duro você falar isso para o irmão, né? 10 anos mais velho. Era ele para estar... Não, eu ficar ensinando, eu não ficar falando, mas as pessoas estão assim hoje em dia. As pessoas leem a Bíblia, mas lê só, não quer compromisso, não quer colocar em prática. E o reino do Senhor tem organização, a gente tem que entender que ele é soberano. Ele é feito de justiça. Justiça é a gente entender que existe. Você tem que andar corretamente diante dos olhos do Senhor. Você não pode pegar o carro na rua e sair fazendo o que você quer. Tem placa. Inclusive na Alemanha, alguns meninos, pastor Guerra, estavam bêbados, muito cedo, muita madrugada, e eles pegaram e inverteram a placa. A placa estava assim, vira para cá. Eles pegaram e viraram a placa, e veio uma senhorinha, bateu no mulher. Mas como essa mulher virou para cá? Invertida, tá na pegaram 3 meninos, prisão, presos, não sei quantos anos vão passar, você vai cumprir isso, porque mataram. Justiça foi colocada em prática. A justiça no mundo espiritual, diante do Senhor, é a gente procurando andar corretamente diante dos homens. Aqui é uma igreja pequena, em termos de pessoas, mas ela é gigante em termos de palavras. É pequeno em termos de pessoas, mas gigante em termos de palavras. Porque a gente que roda por aí, a gente vê muitas pessoas falando coisas que esperam do ser humano. E as pessoas se encontram. Igual eu falei com uma mulher lá em Santos. Eu falei, diante de tudo que você sabe, você vai lá. Mas eu me sinto bem. Campanha, sabe? Eu gosto do chá, eu gosto disso. Eu preciso gostar da palavra, irmão. Deus não está só. Deus está em todo lugar. Deus é soberano, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas vai num lugar que seja uma igreja de boa fama. Porque uma igreja de má fama, você está colaborando para isso, pô. Você está colaborando. Então, a gente precisa entender, como igreja, e passar para as pessoas, porque aqui, se for pegar todas as palavras que já foram ministradas, irmãos, a gente não precisa nem ouvir mais, é só colocar em prática. Porque todo domingo é um banquete. Todo domingo é caviar, todo domingo é só coisa boa. Mas se a gente colocar em prática, não precisa nem pregar mais. Pega todas as pregações que assistiram, fala, vou colocar em prática essa aqui essa semana, esse mês, essa aqui também. Gente, a gente vira
Superestar na presença de Deus. É que muitas vezes a palavra entra, mas ela passa e não fica no coração. A gente precisa colocar no coração. Abre comigo Isaías, capítulo 64, versículo 4. Pastorzão, dê para a gente aqui. 64:4. Isso. Porque desde o início do mundo, homens não têm ouvido, nem percebido pelo ouvido, nem têm o olho visto, ó Deus, além de ti, o que ele tem preparado para aquele que por ele espera. Nós devemos esperar em quem? Em Deus. Nós devemos esperar em Deus. A nossa esperança está no Senhor. Por isso, querido, nesses dias, nesse mês, nesse ano ainda, nós estamos vivendo um ano, né, de tantas decisões nesse Brasil que nós temos vivido, né? E tem muitas pessoas que falam, não fala de política, não fala disso, mas a gente vive política, todos. Você vive uma política no trabalho, você vive uma política no colégio, você vive política no clube de futebol, você vive política em todo lugar. Nós temos que esperar no Senhor, confiar nele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Orar. Amém. Crer no Senhor, que Ele assiste todas as coisas. Outro dia eu vi um pastor falando uma coisa muito sábia. Ele falou, se você anda corretamente diante dos olhos do Senhor, se você procura viver em retidão, em justiça, você orou ao Pai, Ele já ouviu. Você não precisa ficar preocupada. Será que Ele já ouviu? Essa palavra está falando que Ele já ouviu. É que nós temos a necessidade de falar, não, eu vou fazer, eu vou acelerar, a gente está fazendo. Se eu não de manhã, à tarde, você já tem a resposta. Às vezes Deus pode fazer, né, pastor Guerra? Deus pode responder instantaneamente, mas tem processo que não, tem processo que demora o Senhor responder. E aí você vai lá, você não usa tudo, porque você fala, eu vou fazer do meu jeito. E ainda fala, Deus está falando no meu coração. Não estou falando nada. Deus não está falando nada. É pura emoção, é pura coisa na sua cabeça. Tem muita gente falando que Deus está falando. Está cheio de gente aí. Tem uns aventureiros aí que pegam o microfone, Deus está me mostrando, Deus não fala não. Fala assim, estou vindo, hein? Muito teatro. E está quebrando um monte de gente. Um monte de gente está sendo quebrada por causa disso, porque daí o que acontece? Não acontece nada daquilo que foi falado. Eu acredito que existem profetas do Senhor. Existe, claro que existe. Mas, meu irmão, tem que peneirar, hein? Porque é um monte de aventureiro aí. É um monte de aventureiro. E as igrejas estão padecendo por causa disso. Porque sai falando que Deus falou, que Deus mostrou, que Deus fez. E não acontece nada. Aí você fala, meu Deus do céu. Então, para você entender que o Senhor está no centro da tua vida, é simples. Vamos colocar a palavra em prática. Ora ao Senhor. Não se preocupe. Se você está andando na justiça, tem paz no teu coração, você procura ajudar o próximo, você estende a mão, você faz isso, ajuda ali, procura estar na igreja, ajuda aqui na igreja, procura fazer sua parte. Querido, Deus é contigo. Ele não vai te deixar na mão. As pessoas que vão olhar para você vão olhar com outros olhos, vão falar, cara, você sempre está bem, você sempre está sorrindo, o que acontece? E você vai poder falar daquilo que você crê. Amém? O Senhor se alegra daqueles que nele confiam. Para vencermos a ansiedade, quando sabemos que, ao cuidarmos das coisas dele, ele cuida das nossas necessidades. Amém? Aqui é uma ordem e uma promessa. Que está no versículo 33. Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, existe aqui uma promessa e uma ordem. E se a gente colocar a ordem em prática, a promessa vem. A gente não precisa andar ansioso. Não precisa se preocupar. Se você quer trocar a tua casa, pode orar por ela.
Eu, pela fé, já construí a minha. Olha, todo dia que vejo ela, passo na estrada, olha, Senhor, a minha casa está aqui, em nome de Jesus. Porque você materializa no mundo espiritual, você traz uma plantão terra. Você acaba declarando com a palavra que você tem fé que você vai estar ali. Mas não sai fazendo loucura. Né? A gente não vai fazer loucura. A gente sabe que Deus tem um tempo certo. Pela fé, o nosso irmão já está eleito. Pela fé. Agora, irmãos, se a gente não fizer a nossa parte, não vai ser eleito nunca. Precisa de voto. Precisa de voto. Amém. Se não votar, não vai ganhar. Então, se cada irmão aqui pegar 100 pessoas, 100 amigos, porque eu estou falando de algo que eu fiz e eu mostrei para ele que funciona. 100 pessoas que você conhece, mandar um áudio, falar, ó, estou pedindo para você, cara, a gente pula assim embaixo, dá uma força para mim. Deputado estadual quase ninguém tem, gente. É verdade. Se você arrumar 100 pessoas e a gente multiplicar isso, chega no final das contas, ele vai ter um número espetacular. E funciona. Mas a gente precisa fazer. Porque se a gente não fizer, não acontece nada. Ah, mas Deus abençoa, mas a gente tem que colocar em prática. É a oração, né? Orar e agir. É orar e agir. Eu falei para ele, pastor Manuel, vamos canalizar isso aqui. É uma estratégia. E o WhatsApp, a internet, hoje é o que vira. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Então, há uma promessa e uma ordem. Se a gente colocar no nosso coração, nossa prática, essa ordem, buscar em primeiro o reino dos céus, o que é composto? Justiça, paz, caridade, amor. Amém? Buscar as coisas do Senhor, Ele vai nos acrescentar automaticamente. Automaticamente. Amém? Terceiro ponto que eu queria colocar aqui para vocês. Vencemos a ansiedade quando descansamos no cuidado de Deus. Não administramos o futuro, antecipá-lo e sofrer porque é imprudente. Devemos cuidar do hoje e deixar o amanhã nas mãos daquele que cuida de nós. Irmãos, é tolice nossa a gente se preocupar com o que vai acontecer daqui no ano, porque a gente não sabe. Vamos viver o hoje bem. Vamos viver o hoje bem. Sabe uma coisa, pastor Guerra, que um primo meu fez uma igreja em Valinhos, era empresário, muito bem sucedido, mas quebrou e se levantou. E ele falou, Senhor, a partir de agora eu vou me preocupar com os irmãos que vão na igreja. E ele começou, tinha condições, uma vez por mês ele levantava e falava assim para o jornal, quem é que precisa de um telhado em casa? Quem é que está precisando trocar o telhado? Você já viu? E ele pegava o nome e falava, quem é que precisa de uma cultura? Ele começou a fazer isso, Deus começou a prosperar muito a vida dele. Às vezes a gente entra no nosso culto, a gente não sabe nem como o nosso vizinho está, como ele chegou, se ele está bem, se ele não está bem. A gente cumprimenta, faz aquela oração, canta, é gostoso. Mas a comunidade precisa viver em comunhão. Por isso, hoje, você pode perguntar para o irmão, eu posso orar pela tua vida essa semana? Tem alguma área específica? Eu posso orar para você? Tem alguma área que você gostaria que eu orasse? A gente se preocupar mais, né? Com o nosso próximo. O que eu posso fazer para te ajudar? Você vai na maçonaria, uma luz sabe disso, é uma irmandade, todo mundo, né? Se ajuda. Chega numa cidade, um dia eu cheguei e dei a mão, cara, deu um automático, só que eu acho que eu apertei com o indicador aqui no braço do cara, e o cara falou, seu irmão? Aí eu falei, sou seu irmão. Ah, é? Que loja? Eu falei, não, seu irmão em Cristo. Não, achei que você era maçom. Eu falei, não, seu irmão em Cristo. Aí comecei a tirar com ele. Eu falei, ó, eu que conheci a minha comunidade, você vai tirar. Aí, mas eles são ligados. Você vê que um toque que eu dei, o cara já, opa, esse é. Né? E às vezes a gente fala, paz do Senhor, varão, né? Assembleiro tem muito costume, né, pastor? Paz do Senhor, varão, glória a Deus, tal. Mas a gente só fala, a gente não se preocupa. E os caras são irmandade. A gente pode fazer essa diferença. E o reino de Deus é composto disso. O reino de Deus é composto disso. E eu queria dizer para vocês que se a gente colocar a palavra em prática nessa semana, nesse mês, orar pela vida do brother que é candidato, do nosso irmão, do nosso pastor, colocar e se prontificar e ajudar. A gente precisa ajudar de alguma maneira. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu ficaria feliz se ele entrasse. Primeiro, que é palmeirense, irmão em Cristo, o nosso pastor. Segundo, irmãos, pastor Guerra,
tem alguém da gente próximo representando ali dentro. A gente precisa colocar quem nos representa. Não dá para colocar o cara que não teme a Deus, o cara que não tem nossos princípios. É muito difícil. É muito difícil. Esses dias na escola ali, na Sumaré, aquela escola bilíngue que abriu, a minha prima da minha esposa foi levar menininha, novinha, tem o quê? 6 anos para estudar ali. Chegou e falou assim, deixa eu dar uma olhada na estrutura do colégio. Aí levou, onde que é o banheiro? Aí, mas cadê o banheiro feminino? Não tem. Então, eu só. O banheiro. Gente, colégio aqui da Sumaré. Quantos já viram naquele morro que foi construir um colégio espetacular ali? Ali! Vocês estão achando que eu vou deixar minha filha aqui? Estudar aqui não tem banheiro feminino. Não. Eu não sei. Então, imagina na política se nós não colocarmos pessoas que combatam isso. É a nossa chance. Amém? Eu sei que você é um pouquinho fora aqui do tema, mas assim, nós como irmãos em Cristo, a gente tem que jogar no mesmo time, jogar junto. A gente tem que jogar junto, coletivo. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra do Senhor tão simples possa estar no teu coração essa semana. Ronaldo, que Deus abençoe você e tua casa. Amém, Jesus. E a gente colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém. Eu tenho aprendido a cada dia. Às vezes bate e fala, não, o Senhor está vendo tudo. Não é possível, Ele está vendo tudo. E esse evento que nós vamos fazer em outubro aqui, é uma resposta de Deus. Porque eu falei assim, não é possível. Está tão difícil assim. Pastor Guerra, não dá mais. A gente tem um desejo de falar de Jesus através da música, mas não dá mais. A gente não tem mais espaço. Porque as igrejas se fecharam de uma maneira, parece que você é um extraterrestre, parece que você é do outro planeta. E pergunta assim, mas que igreja? Não dá. Fechou, estou falando sério para vocês, cada um joga por si. E eu falei com o coordenador do evento, falei, cara, é a resposta de Deus. Porque é uma forma da gente falar para quem não é, coletivamente, é muita gente no dia só. Eu sei que o Senhor tem propósito na tua vida nessa semana. Eu sei que você está aí, às vezes, pai, essa área da minha vida, querido, saiba de uma coisa. Hoje, enquanto você está aqui, o Senhor já está cuidando de tudo. Amém. Ele vai enviar os anjos dele, por favor. O Senhor vai te surpreender essa semana de uma maneira sobrenatural. O Senhor vai liberar esta manhã aqui bênção sobre a tua vida, aonde você vai entender que o Senhor é realmente o que comanda todas as coisas. Basta você confiar nele, basta você entregar realmente nessa manhã e falar, Senhor, eis-me aqui. Nada vai tirar o meu sono, nada vai tirar a minha alegria, nada vai me deixar triste, abatido, porque eu confio no Senhor. E é Ele que vai à sua frente dessa manhã, meu filho. Receba as bênçãos do Senhor, o direcionamento do Senhor para a glória, honra do nome dele nesta manhã. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus.